Minha querida, aqui era uma terra sem leis. Aqui dentro era uma terra sem leis. Tinha de tudo aqui. Aqui tinha jogo, aqui tinha... Era um oeste velho. O Movimento para o Desenvolvimento Comunitário nasceu na década de 80, como tantos outros movimentos que lutavam por direitos, né, e por cidadania. Nessa rua Chico Nunes, nessa década, todas essas casas que tem hoje eram tudo prostíbulos, bares. E um grupo, formado por senhoras da Igreja Batista, realizavam visita nos bairros carentes aqui do nosso município. E uma dessas visitas foi aqui nessa rua. Eu queria que isso aqui fechasse. Eu, particularmente, queria que isso aqui fechasse. Aqui onde nós estamos era um cabaré. O melhor cabaré que tinha era esse aqui. Aqui era o Night and Day. É lá embaixo, onde é a creche. Meu filho, aquele aqui era fogo. Aqui não, aqui em Palmeira. A rua aqui era cheia de gente, era muito bar. Tinha bar da primeira esquina até a outra esquina daqui de baixo. Quem primeiro entrou aqui para fechar esses bar foi a irmã Marcela. Ela não entrou para fechar, ela entrou para educar muita gente que não tinha educação aqui, sabe? Estar na Oásis como voluntária da igreja, no trabalho da escola, porque como eu já era professora, acho que eu tinha aproximadamente 19 anos, estava terminando o magistério, e já estava em sala de aula há outros anos como auxiliar. E aí, para aquele espaço, conhecer aquelas crianças, conhecer aquelas mulheres, foi algo assim desafiador. Primeiro pela localização. Não era uma rua que a gente andava, era uma rua que nós nunca transitávamos por ela. Quando elas visitaram algumas famílias, algumas casas, detectaram que tinham muitas crianças dentro desses bares. E conversando com as mães dessas crianças, que frequentavam esses bares, as mães pediram uma atividade para que as crianças pudessem ficar. E aí esse grupo, né, se organizou, fez um levantamento de quantas crianças tinham nos bares. Tinham muitas crianças, entre 50 a 60 crianças naquela época, tudo crianças pequenas. E feito esse levantamento, as mães disseram que gostariam que o projeto organizasse uma escola. E então, nós falamos com o pastor, que era o pastor Olímpio, ele levou à igreja, então a igreja aprovou o nosso projeto, nos autorizou a gente fazer esse trabalho, nós fazemos esse trabalho. Era difícil a chegada ali naquela época, que os maridos às vezes ficavam todos assim, porque não queriam que as mulheres, as esposas fossem, mas mesmo assim nós conseguimos, eles aceitaram. Porque às vezes no sábado à tarde, quando a gente ia para lá fazer formação, ou reunião com as mulheres, ou com as senhoras, com o pessoal da saúde, os homens vinham passando pelas ruas até no final da feira, às vezes uns bêbados, e nos olhavam diferentes, meio que quem são elas? Ou seja, elas não são desse espaço. E aí, nós fizemos um negócio, compramos o Baza Branca, e a partir daí começou a nossa missão, reconstruir esse bar em uma escola. E aí nós já tínhamos desenhado com as crianças o projeto que eles queriam para a escola, como eles queriam que fosse aquela escola, né? E aí nós fomos adentrando na escola, fomos separando aquelas coisas velhas, aqueles móveis velhos que tinha lá, colchão, nós queimamos tudo. E nós fomos reconstruindo o bar. Construímos 4 salas de aulas, muitas pessoas se envolveram doando material, outros nós fomos comprando e pagando com dinheiros de campanha arrecadado, né? E a Escola Oase foi se firmando. No início, até o nome da escola Pé no Chão, não era pé no chão enquanto sandália, mas era pé na realidade concreta. A gente não queria deixar camuflar aquela realidade. Mesmo que não foi bem entendida no momento da discussão da escolha do nome, mas ainda assim o outro nome foi tão bom quanto Oásis, em meio àquele deserto de uma realidade que doía. Quantas vezes a gente enchia os olhos de lágrimas ao ouvir histórias daquelas mulheres da noite anterior,
histórias de crianças, de pais, que não tinham pais, na verdade, mas de mães violentadas, de mães amarguradas, de mães amargas e meninos violentos às vezes. São crianças que querem ser notadas, que querem ser vistas. São crianças que querem falar, que querem expressar aquilo que está acontecendo dentro da casa delas. Então, é uma realidade muito difícil, que envolve muitas situações. A ONG ela veio construir um outro pensar. Então, você chegar numa rua extensa e trabalhar com essas famílias, com as mães principalmente, que não veem perspectiva de vidas melhores, principalmente para os seus filhos. E aí você ir construindo e tirando muitas situações aqui dentro dessa rua, como bares, como situações de promiscuidade, prostituição, drogas e outras situações, enfim, que acarretam uma situação puxa a outra. Hoje você anda por aqui, você vê as pessoas nas suas portas, conversando, dialogando sobre outros assuntos, meninos que vão, que vêm para estudar, igrejas. Então, é outra realidade. Muitas coisas ruins também nos aconteceram nesse período, que é longo, né? E teve um deles que nos deixou bastante triste, que foi a morte, né, de 2 adolescentes que passaram por aqui. Um foi a morte do André, de 16 anos, assassinado por um policial aqui ao lado da escola, que neste período ainda funcionava um bar. E foi assim um momento de muita dor, mas de muita organização da comunidade. Nós vimos a comunidade inteira aqui pedindo para que a gente fizesse alguma coisa. E nós acompanhamos esse caso até o julgamento. Nós conseguimos advogado e esse advogado acompanhou o caso até a última instância. A justiça, do ponto de vista da justiça, foi feito. O policial perdeu a farda, foi preso, cumpriu a pena, né? Foi feito. Um outro caso foi o assassinato do Vitinho. O Vitinho morava com mais 5 irmãos nessa rua, né? E tinha apenas 12 anos, né? Se envolveu com coisas ilícitas e ele foi assassinado aqui nessa rua de baixo. Ele era um menino assim muito doce, foi criado praticamente sem mãe, só com o pai e outros irmãos. E era uma criança linda, cheia de vida, com sonhos. E isso nos deixou bastante triste com esse assassinato. No período que eu estudei aqui, vivíamos num bairro onde tinha a famosa Rua da Gandaia, que todo mundo tinha um grande preconceito. Só pelo fato de ser na Cafuna já era um grande preconceito, principalmente de ser onde é, que mudou totalmente. Graças a Deus isso acabou. Mas enfim, a escola sempre foi uma mãe, mesmo com poucas condições, que no tempo não tinha tantas condições como agora, sempre foi uma mãe, sempre abraçava. Acho que se não tivesse a escola Oásis na comunidade, não teria infância. Porque o nosso primeiro passo aqui é o acolhimento. Após o acolhimento é a afetividade. E depois da afetividade que a gente parte realmente para o pedagógico. O MPDC é uma mãe, deixa para nós e para essa comunidade um exemplo de salva-vidas. A gente encontra crianças que nos chamam de mãe e que nos pega pela cintura e às vezes não quer ir para casa. Nós estamos para servir, aconteça o que acontecer, mas vamos servir a parte do amor, está com cada um de nós. Não basta as paredes, o teto, o ar-condicionado, basta a acolhida, é o carinho, é o afeto, é uma palavra, é o que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida, para que ele torne-se uma pessoa que saiba quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, que ele possa no futuro ser um cidadão, ser uma cidadã, que não está escrito que a Cafurna tem que ser assim. Não, muito pelo contrário. A nossa sociedade vê a Escola Oásis com restrição, com invisibilidade. A sociedade palmeirense não dá o merecido crédito que tem essa escola, porque ela está numa área periférica,
numa área que foi de prostituição, com pessoas pobres. É lamentável, mas às vezes é esse o sentimento que eu tenho. E a escola mais linda que tem. Tanto pelas pessoas, pelos profissionais, pelas crianças, pelo espaço que é carregado de simbologia, que é hoje a Escola Oásis.